Então, nesse momento, você que está nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, preste muita atenção no que o Senhor Ele quer fazer na tua vida, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Quando me foi passado o tema, que é assim, o pessoal escolhe o tema, aí chega e fala assim: pastor, o tema é esse, prega, se vira. Aí você tem que se virar. E aí quando me passaram esse tema, na hora que me passaram sobre o tema é recomeço, né? É isso? Recomeçar, né? Na hora que me passaram sobre esse tema, eu não sei porquê, a primeira coisa que me veio à mente foi sobre a mulher adúltera. Aquela mulher que levaram até Jesus. Eu falei, vamos lá, vamos ver o que acontece. Então eu queria que você caminhasse aí comigo, daqui a os próximos 30 minutos, não vai demorar muito não. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. A gente vai ler a história, para a gente poder entender um pouquinho. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga socorro. Glória a Deus. Diz assim, ó. Porém, foi Jesus para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Está assim tua Bíblia? Amém? Então vamos continuar. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 6. Isso diziam, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Você pode glorificar a Deus por isso? Você não tem noção do que significa essa palavra de Jesus? Aleluia. Fala para a pessoa que está ao teu lado: ó, Jesus te ama muito, você não faz ideia. Você não faz ideia do amor que Deus tem por você. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Nessa noite, Ele te faz a mesma pergunta: onde estão os teus acusadores? Mas o melhor não foi a pergunta, o melhor foi a afirmação: ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: eu também não te condeno. Aleluia. Oh, aleluia. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Irmão, se é para falar sobre recomeço, só a leitura do texto já bastava. Vamos levantar e vamos embora para casa. Mas Deus tem mais para você. Ele tem mais para a nossa vida. Eu estava lendo uma notícia, eu não sei se você já viu, teve um
no G1 saiu uma notícia há um tempo atrás de um grupo de jovens. Eles foram explorar a Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca, né, é uma floresta que tem na Tijuca, por isso o nome é Floresta da Tijuca. Mas ela é muito grande e a mata é muito densa, então é muito fácil se perder. Eles foram fazer trilha. Aí a notícia é do dia 20. E diz assim: o Corpo de Bombeiros localizou na manhã dessa segunda-feira o grupo de 3 jovens que estava perdido desde a tarde de ontem na Floresta da Tijuca, na região central do Rio de Janeiro. Todos passam bem. O grupo resgatado por volta das 10h20 estava em um local no alto da floresta. Os jovens com 18, 19 e 26 anos foram levados ao quartel do Alto da Boa Vista e liberados em seguida. O trio teria ido fazer uma trilha quando se perdeu. E aí tem o depoimento dos jovens. Eles dizem que começaram a trilha. E aí sabe como é que é, né? A idade, irmão, 18, 19, 20, né? Conhece tudo, sabe de tudo, né? E aí começaram a fazer a trilha e achavam que estavam indo pelo caminho certo, mas não estavam. E aí, no meio do caminho, olha, eu acho que a gente está errado. Não, vamos aqui então que a gente vai se achar. E cada vez mais se embrenharam na mata, pegaram caminhos errados, pegaram direções erradas. No final, quando se deram conta, estavam perdidos. E quando alguém se perde no meio da floresta, não tem volta. Se perdeu porque não sabe o caminho. Então não tem como voltar. Ficaram lá perdidos. Graças a Deus que o bombeiro foram lá, o Corpo de Bombeiros foi e resgatou no mesmo dia. Então foi uma história que acabou bem, mas que ilustra muito o que diz essa história nessa noite, o que diz essa passagem de Jesus nessa noite e o que diz o tema dessa noite. Porque a gente vê aqui a história de uma mulher. E é muito importante a gente entender o que aconteceu aqui, porque a Bíblia diz que Jesus, ele desceu do Monte das Oliveiras, né? Entrou no templo, e quando ele entra no templo ia ensinar aos seus discípulos, jogaram aos pés de Jesus uma mulher e a acusaram. E o que tinha acontecido com aquela mulher? A Bíblia é clara, ela tinha sido pega no ato de adultério, ou seja, ela estava tendo relações com um homem que era casado. Possivelmente, ela também era casada. Então lançaram aquela mulher aos pés de Jesus. E olha só que interessante. Para terem pego aquela mulher no ato, possivelmente, a história já estava acontecendo. Possivelmente alguém já sabia que alguma coisa estava acontecendo. E aí ficaram só esperando para pegar no ato. Não é assim? A maioria das vezes não é assim. As pessoas, né? Ó, tá acontecendo. Vamos ver, vamos pegar na hora ali para ver o que acontece. E aí pegaram a mulher no ato de adultério. Possivelmente ela já tinha adulterado não só com aquele homem, mas com vários. Talvez a fama já estava correndo, as coisas já estavam acontecendo. E aquilo, irmãos, é a sociedade machista da época de Cristo. Porque na sociedade que a gente vive hoje, uma mulher que fica com vários homens, ela é considerada adúltera, prostituta e tudo mais. Agora o homem que fica com várias mulheres é considerado o quê? O galã, né? O bonzão, né? O machão, né? Não mudou muita coisa não, né? E aí, meu amado, aquela mulher, ela é pega no ato de adultério. Possivelmente já tinha cometido outras vezes, possivelmente já tinha uma fama. A Bíblia não diz quem era aquela mulher. A Bíblia não diz quantas vezes ela tinha adulterado. Mas a Bíblia nos mostra na vida daquela mulher agora uma situação impossível. Porque ela é lançada aos pés de Jesus e ela é acusada. Mas não é só pelo que ouviu falar, ela foi pega no ato. Durante a vida dela, ela foi tomando caminhos, ela foi tomando decisões. E aquela mulher aos pés de Jesus, ela retrata muito bem, muitas vezes, a nossa vida, alguns de nós. Porque a gente vai andando, a gente vai caminhando e a gente vai tomando decisões. A gente vai pegando caminhos. A gente vai fazendo escolhas. E nem sempre as escolhas que a gente faz são boas. Nem sempre o caminho que a gente pega é o certo. Nem sempre a decisão é acertada.
Responde para mim, seja sincero. Quem aqui já tomou uma decisão que depois olhou para trás e falou: nossa, que burrada que eu fiz da minha vida? Olha, varão, casamento não vale não, hein? A gente faz cada coisa, né? A gente faz cada besteira. A gente faz cada escolha errada, toma cada caminho errado, toma cada decisão que depois a gente vai chegar lá na frente e fala: meu Deus, como é que eu fui por esse caminho? Só que sabe o que acontece? Aquela mulher, ela foi além. Porque às vezes a gente vai andando, a gente vai tomando decisões, a gente vai trilhando caminhos, a gente vai fazendo escolhas, e a gente erra de um lado, e a gente tenta consertar do outro, e a gente vai por um caminho errado, e a gente tenta voltar pelo outro, e daqui a pouco a gente está que nem aqueles jovens trilhando a floresta da Tijuca. E a trilha não é essa aqui, não, está errado. Ah, mas vamos tentar aqui. Ah, mas por aqui também não dá. Quem sabe aqui é melhor. E a gente vai enrolando a nossa vida toda. A gente vai enrolando tudo, a gente vai dando uns nós. A maioria das vezes a gente pega a nossa vida, a gente dá um monte de nó cego, fica um emaranhado, ao ponto de quando a gente vai olhar, não tem mais como desfazer. Já ouviu essa frase? Alguém chega e fala assim: Rafael, tô todo enrolado. Já ouviu essa frase? Porque a gente faz isso. A gente vai fazendo cada escolha, a gente vai tomando cada decisão, a gente vai enrolando o negócio, vai enrolando. Aí o que a gente faz? É que nem aquela pessoa que pega um empréstimo para pagar outro empréstimo. Eu estou com o cartão de crédito cheio, vou pegar um empréstimo para pagar o cartão, mas aí eu tenho que pagar o empréstimo. Aí eu estou enrolado, eu pego outro empréstimo para pagar o empréstimo que eu estou pagando o cartão. E aí depois eu estou enrolado. E aí eu pego o empréstimo para pagar o empréstimo do empréstimo que está pagando o cartão, e eu parcelo a fatura do cartão. E aí daqui a pouco, quando eu vejo, não consigo mais pagar nada. A gente vai enrolando a nossa vida, a gente vai tomando decisões, a gente vai fazendo escolhas, a gente vai indo por caminho, que daqui a pouco a gente vê que está tudo enrolado, aquele nó cego que não dá para desatar, e a gente não sabe mais o que fazer. Aquela mulher estava nessa posição. Ela foi lançada aos pés de Jesus, não tinha o que fazer, ela se enrolou, ela foi pega no ato. Não tinha mais para onde ir, não tinha mais para onde correr. E aí, irmãos, a Bíblia continua dizendo: pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Versículo 5: e na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí a mulher estava toda enrolada, a vida estava toda errada, estava tudo dando errado, estava tudo acontecendo que não podia acontecer. Mas sabe qual é o pior? Os que levam aquela mulher até Jesus. Aí você que está assistindo em casa, você que está aqui, sabe quem é que joga aquela mulher aos pés de Jesus? Sabe quem é que condena, que aponta o dedo? Sabe quem é que difama aquela mulher? Sabe quem é que é agressivo com aquela mulher que fez escolhas erradas? E deixa eu te perguntar uma coisa, meu amado: quem faz escolha errada por querer? Você já tomou uma decisão errada na tua vida querendo tomar uma decisão errada? Quando a gente toma uma decisão errada, quando a gente vai por um caminho errado, a gente acha que está certo, não é? Ninguém faz nada com a sua própria vida por querer. Mas aquela mulher foi lançada aos pés de Jesus, e aqueles que deveriam ser os que lhe dariam a mão, aqueles que se diziam detentores da palavra de Deus, aqueles que se diziam religiosos, foram os primeiros a condená-la. Aí você chega e fala com o teu irmão um problema, fala com algum conhecido problema. Fala com a pessoa que está do teu lado aí, ó. Julgar você pode. O que você não pode é condenar. Esse é um problema. É que a gente vê a vida do outro, né? Aí viu, ó, todo errado, merece isso, merece aquilo, tinha que estar assim, assado. Quem é que é você, irmão, para condenar alguém? Quem é que é você para dar o veredito? Quem é você para dizer o que alguém merece ou não? Tem muita gente jogando no inferno aí aquele que foi salvo por Cristo Jesus. Aqueles que deveriam ser agente de esperança na vida daquela mulher
foram aqueles que jogaram ela aos pés de Jesus. É por isso que hoje em dia, irmão, muita gente não quer saber de igreja. É por isso que hoje em dia, muita gente não quer saber de Jesus. Porque muitas vezes aqueles que deveriam dar a mão, aqueles que deveriam cuidar, aqueles que deveriam afagar, são aqueles que condenam e lançam fora. E isso é triste. Isso é muito triste. Mas graças a Deus, porque existem aqueles que estão lutando para trilhar o caminho verdadeiro. Amém? Aquela mulher estava numa situação impossível. A vida chegou num ponto que não tinha mais o que fazer. Caminhos errados, decisões erradas, trajetos errados, estava tudo enrolado. Aos pés de Jesus, aqueles homens lançam aos pés de Jesus e falam: e aí, Jesus, o que você me diz? Versículo 9. Aí é interessante que Jesus fala aqui, ó, versículo 7, desculpa. E na lei, isso diziam tentando para que... vamos para o 6. Isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus escrevia com o dedo na terra. Esse versículo, irmãos, ele passa batido, mas esse versículo é tão importante que você não tem ideia. Mas Jesus escrevia com o dedo na terra. Eu sempre ouvi esse versículo e eu sempre fiquei me perguntando, você nunca teve curiosidade não? O que Jesus estava escrevendo na terra? Você não tem curiosidade não? O que Jesus estava escrevendo na terra? Pergunta para o irmão, você não tem curiosidade não? A Bíblia diz que Jesus, depois deles acusarem, escrevia com o dedo na terra. É muito interessante, irmãos, porque hoje a gente está falando sobre recomeço, sobre reinício. E sempre que Deus... Entenda uma coisa, o nosso Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus é um Deus de reinício. Nosso Deus, irmãos, sempre na palavra de Deus, quando Deus ele ia fazer alguma coisa para alguém, Jacó, ele roubou o próprio irmão, ele enganou o próprio pai, ele teve que sair fugido de casa. O nome Jacó já dizia usurpador. Para Jacó não tinha mais jeito, Jacó teve que fugir. Jacó se casa, tem filhos, mas ele está com a sua vida toda enrolada, não tinha para onde ele correr. Seu irmão o odiava, seu pai morreu enganado, sua mãe chorava por ele. Jacó acabou com a própria vida, Jacó destruiu a própria vida. Entenda uma coisa, meu amado, se tem alguém que tem potencial para destruir a tua vida, quem é? Quem é que tem potencial para destruir tua própria vida? É o diabo? É outra pessoa? Fala com a pessoa do teu lado, é você mesmo. É você mesmo. Se tem alguém que tem potencial para destruir a própria vida, é você mesmo. A gente acaba com a nossa vida, tomando decisões erradas, indo por caminhos errados. Jacó fez isso. Não tinha mais jeito para Jacó. Mas um dia Jacó se encontrou com Deus. E sabe o que Deus fez? A primeira coisa que ele fez, mudou o nome de Jacó. Agora não era mais Jacó usurpador, era Israel príncipe. Foi assim também com Paulo. Paulo assassino. Paulo era matador, matava cristãos, a torto quanto é direito, cristão e não cristão, porque ele matava quem ele achava que deveria matar. Imagina quantos assassinatos Saulo de Tarso cometeu. Não tinha mais jeito para ele. Ele tinha matado, ele estava afogado no sangue de inocentes. Não tinha mais jeito para a vida de Saulo, matador, bandido. Mas um dia no caminho de Damasco, Saulo se encontrou com Deus. E sabe o que Deus fez para Saulo? Começou a mudar o seu nome, chamando Paulo, e mudou a sua vida. Sempre que o Senhor trabalha na vida de alguém, sempre que Deus ele reinicia, sempre que Deus ele dá um novo começo, ele muda de nome. E deixa eu te falar uma coisa, de repente você não sabe, mas fala para a pessoa que está do teu lado aí, ó, qual é o seu novo nome? Que isso, pastor, que isso? Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe.
Quando você vem até o Senhor Jesus, você já tem um novo nome lá no céu. Você só ainda não conhece, mas você já tem um novo nome. Sabe por quê? Porque Deus, Ele já te deu uma chance de recomeço. Ele já te deu uma chance de recomeço. Você já tem um novo nome, você só ainda não sabe. Geralmente, o novo nome é de acordo com a obra que Deus fez na vida. Jacó era usurpador, foi príncipe, né? Abraão era pai, Abraão se tornou pai de muitas nações. Poxa, pastor, qual será que é o meu nome? Pensa aí na obra que Deus tem que fazer na tua vida. Esse é o teu nome. Continuando. E tornando a inclinar-se. Então eu acredito, irmãos, quando Jesus ele se inclinou ele na terra, ele estava escrevendo o nome daquela mulher. Um novo nome. Um novo nome. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Não, perdão, desculpa. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus, fala aos corações, ó Pai. Aqueles homens foram até Jesus e lançaram aquela mulher. E eles a acusaram. Ela precisava de um recomeço. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Sabe o que aconteceu ali, irmãos? Aqueles homens lançaram aquela mulher aos pés de Jesus e eles queriam condená-la. Condená-la por quê? Por tudo que ela tinha feito, pelo que ela tinha feito com a sua própria vida. Eles queriam condená-la porque ela chegou num ponto em que ela não conseguia mais ter retorno. Eles queriam condená-la porque a vida dela estava um emaranhado sem saída. Ela deu tanto nó que ela não conseguia mais desatar. E talvez você está aqui nessa noite e talvez situações te condenam, pessoas te condenam, talvez a tua própria consciência te condena, porque você tomou atitudes, você foi por caminhos na tua vida, você tomou decisões e a coisa foi se enrolando, veio emaranhado e você chegou num ponto em que não tem mais como voltar. E talvez pessoas tenham se levantado para te condenar, talvez você mesmo tenha pensado no que se tornou a sua vida. Mas quando aqueles homens jogam aquela mulher diante de Jesus, Jesus ele só fala assim, ó: aquele que não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Sabe de uma coisa, meu irmão? Você que está aqui nessa noite, Jesus não se importa com o que você fez da tua vida até agora, até você entrar por essa porta. Jesus não se interessa o quanto você se enrolou, o quanto você deu nó, quantas decisões erradas ou quantas atitudes você tomou até você entrar por essa porta. Só que algumas pessoas acham que essa fala de Jesus, ele estava dando crédito ao erro da mulher. Jesus não estava concordando com o erro dela. Ele falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não estava dizendo que ela estava certa. Aquele que não tiver pecado, ela também tinha pecado, ela tinha errado, amém? Só que sabe o que ele estava dizendo ali? Ela tem pecado, vocês também têm pecado. Vocês tiveram direito ao reinício, ela tem direito também. Você tem direito ao reinício com Deus. Você tem direito a um renovo. E aí muita gente pensa: mas eu já errei tanto, eu já falei tanto, eu já fui por tantos caminhos terríveis, a minha vida está tão enrolada, eu não tenho mais direito, eu não tenho mais como voltar atrás. Jesus nessa noite, Ele quer começar tudo de novo.
Porque você veio até um Deus de recomeços, é um Deus de reinícios. E aí você fala, mas e o meu pecado? Mas e o meu erro? Deixa eu te falar uma coisa. A única diferença entre o teu pecado e o do irmão é que talvez o pecado do outro foi exposto e o seu não. Muitas vezes a diferença de pecado é essa. A única diferença de um pecado para o outro é porque um pecado todo mundo... O pecado daquela mulher foi exposto, todo mundo ficou sabendo, todo mundo viu. Mas quando Jesus fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, a Bíblia diz que foram saindo um por um. Sabe por quê? Porque eles também sabiam que eles tinham tomado decisões erradas, eles também sabiam que eles tinham errado, só que ninguém sabia o que eles tinham feito. E aí a gente muitas vezes se coloca como juiz e acusa, mas a gente também errou. E às vezes a gente, na questão de réu, a gente diz, não há saída para mim, não há esperança para mim. Se você veio entrando nessa noite pensando dessa forma, saiba que sim, há esperança. Deus é um Deus de recomeço, de reinício. Não importa o caminho errado que você traçou, não importa a rota errada, não importa as atitudes equivocadas, não importam as tuas decisões. Se for necessário, o Senhor reinicia tudo de novo por amor a você. Versículo 10: endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Talvez a tua consciência tenha te condenado, talvez situações tenham te condenado, talvez outras pessoas tenham te condenado. Mas no versículo 11, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Oh, aleluia! Oh, vai e não peques mais. Reinício. Recomeçar não significa esquecer o que aconteceu, meu irmão. Entenda isso. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, recomeçar não significa esquecer o que aconteceu. Porque a gente erra sim, a gente falha sim, a gente toma atitudes erradas sim, e a gente vai por caminhos errados sim, e a gente se arrepende, mas às vezes não tem como voltar atrás. E o que a gente faz? Tem que ir para Jesus, Ele é o único que recomeça. Só que recomeço não significa esquecer o que passou, significa não levar mais em conta. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, aquele que não é capaz de aprender com os próprios erros é um tolo. Aquele que não é capaz de aprender com as falhas não consegue crescer. Então o que o Senhor estava fazendo com aquela mulher não era, olha, eu estou esquecendo de tudo que você fez, deixa para lá. Não, não, não. Ele fala assim, ó, vai e não peques mais. Sabe o teu erro? Sabe o caminho errado que você tomou? Sabe a decisão equivocada? Então, não faz mais isso. Aprenda com a tua falha. Mas do que depender do Senhor. Porque existem momentos na vida, irmão, que a gente enrola tanto a nossa vida. Existem momentos na nossa vida que a gente faz tanta coisa, chega num ponto em que não há mais o que fazer. Só tem que parar, zerar e começar tudo de novo. Mas entenda uma coisa, de nós mesmos não somos capazes de fazer isso. O único que pode fazer isso é o Senhor Jesus. O único que pode dar um reinício, um recomeço. Para aquela mulher foi um recomeço. Aquela mulher, ela foi embora. E a Bíblia não cita o que aconteceu com ela, mas eu tenho a certeza que depois de estar aos pés de Jesus, ela se levantou, constituiu família e viveu uma nova vida. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para trazer uma palavra para o teu coração. Talvez você precise de um recomeço em alguma área da tua vida. Talvez você enrolou tanto negócio, a coisa deu tanto errado. Você está com que nem aqueles jovens perdidos no meio da floresta, e você precisa de alguém para te salvar. Você precisa de alguém para te resgatar. Esse alguém é Jesus.
Ele vai te resgatar, Ele vai desatar cada nó, Ele vai reiniciar tudo, Ele faz tudo de novo. E se preciso for, quantas vezes for, Ele vai reiniciar. Ele é um Deus de recomeços, Ele é um Deus de reinícios. Eu prometi que ia ser 30 minutos, já passei até um pouquinho. Então nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. E permita que o Espírito Santo continue falando ao teu coração através dessa palavra. Permita que o Espírito Santo continue trabalhando no teu coração. Ele é um Deus de reinício, de recomeços. E nessa noite Ele quer fazer obra na tua vida. Ele quer fazer a diferença. Talvez, assim como aquela mulher, você já não sabe mais o que fazer, não tem mais para onde ir. Porque acusar, tem muitos para acusar, mas para dar a mão tem muito pouco. Mas nessa noite o teu Senhor, Ele te levanta. Feche teus olhos nesse momento. Feche teus olhos. Permita que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Permita que o Senhor faça a obra dele na tua vida. Aleluia. Deus, Ele quer fazer muito mais aqui nessa noite. Muito mais, muito mais. E por mais que Satanás esteja batalhando para que você não saia daqui transformado, irmão, eu profetizo em nome de Jesus que toda barreira, toda hosta maligna, tudo aquilo que está se levantando contra a tua vida, já caiu por terra em nome de Jesus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Declare: eu já não sou mais escravo do medo. Já não sou mais escravo do medo. Diga: eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Declare: eu sou filho de Deus. Oh, oh, oh.